São 5 horas da manhã em Maputo e o sol ainda não nasceu. Mas as filas que se notam nas paragens de Maputo são conforme as imagens documentam. São pessoas que efetivamente não dormiram quase nada, tiveram de acordar antes das 4, mas mesmo assim têm que enfrentar um grande desafio para tomar um transporte e se fazer ao serviço no centro da cidade. Os rostos dos cidadãos revelam que pouco dormiram e que vão enfrentar um drama que já deveria ser normal, mas que está longe de o ser por se tratar de um verdadeiro pesadelo. Homens, mulheres e crianças inventam diariamente uma forma de tomar um transporte para o centro da cidade. Nessas alturas, nem mesmo acordar cedo garante o sucesso. Eu acordei às 13 e saí de casa às 4. É sempre assim? Acorda essa hora? Sim. E como é que é a questão do transporte? Não é fácil. Quando eu não saio essas horas, eu corro o risco de chegar no serviço lá para 9 horas. E se não acordas essa hora, o que é que acontece? Atraso na escola. O cenário que se vive nesta paragem é o espelho do que acontece um pouco por todas em Maputo na hora de ponta. O especial reportagem seguiu ao bairro de Congolote antes do sol nascer. Neste bairro também não se dorme, ou melhor, dorme-se a pensar na hora de acordar e lutar para tomar um chapa. A partir dessas alturas já é possível ver algumas pessoas a saírem de casa, a se dirigirem à paragem para ver se conseguem tomar um transporte. E nesta casa onde vamos agora está o senhor David, que também está nesta luta. Vamos ter com ele, que é para acompanharmos também o seu percurso do dia a dia quando se pretende fazer ao local de trabalho. David Cumbe é casado e pai de 4 filhos. Na hora em que sai de casa, geralmente às 3 horas e 40 minutos, toda a família está a dormir. Bom dia. Como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Hora de ir ao trabalho. Eu tempo. Caminhamos com ele rumo à paragem que fica a 30 minutos da sua casa a pé. O galo cantou literalmente enquanto andávamos, evidenciando que era mesmo madrugada. E os cães latiram de desconfiança pelo nosso movimento matutino. Foi durante este percurso que o Sr. David se abriu e contou os seus desafios, tendo em conta que recebe salário mínimo e gasta por dia pelo menos 36 meticais em transporte para ir ao serviço e voltar. Dentro do meu salário não coube. Suponhamos que ganho um salário mínimo, está a ver isto aqui, pronto, todo o valor acaba no transporte, pronto. Chego aqui em casa com uma miséria, o que fazer? Então, com o que sobra, dá para comprar o que lá em casa? Papá. Nem consigo fazer nada, porque com aquele valor que sobra, é só fazer as contas nos 4.100, todo este valor que tenho gastado em transporte, e o que fica, pronto, chego aqui em casa, só consigo pagar água e fico sem nada. Lamentações à parte, o Sr. David chega à sua primeira paragem. Como é de praxe, afastamo-nos para não despertar falsos bons samaritanos. Nesta hora, os transportes são escassos. O Sr. David encosta-se a uma parede porque a espera promete ser longa. E depois de cerca de 20 minutos, surge literalmente uma luz do fundo do túnel. Era um chapa para a alegria do Sr. David. Segue viagem, mas só até ao bairro do Benfica, onde deve tomar um outro para o centro da cidade. Com efeito, conseguiu o transporte e acompanhámo-lo. Desce na zona do ponto final, perante o silêncio da madrugada. E a seguir caminha rumo à Baixa. É muito cedo, mas é só a esta hora que o Sr. David pode apreciar as montras das lojas. Como foi possível notar, a viagem do Sr. David foi rápida, dada a hora em que saiu de casa. Mas esta rapidez tem o seu custo, é que vai ter que estar nesse lugar a descansar até por volta das 8 horas, que é a altura em que efetivamente deve-se fazer ao seu local de trabalho. É esta mais ou menos a rotina que ele toma todos os dias para chegar aqui ao centro da cidade.
Voltemos às paragens. O sol começa a subir e o cenário torna-se cada vez mais negro. Já são 6 horas da manhã, o sol já nasceu, está claro, mas o que se nota é que à medida que o tempo passa, o cenário vai se agravando. Neste momento, para muitos dos que estão nesta fila, já não importa a qualidade do transporte. O que vier serve porque já estão muitos deles atrasados para os seus compromissos. Alguns até arriscam-se mesmo a subir as carrinhas de caixa aberta, vulgo My Love. De facto, esses transportes acabam por minimizar o problema, mas na batalha, crianças, idosos e senhoras são os mais prejudicados. Esta senhora grávida, por exemplo, praticamente não tem chance de tomar um transporte a essa hora. É só olhar para a postura de quem corre para os My Love para perceber que a luta é renhida e arriscada. Na fila, os desabafos prosseguem. Nós estamos a passar bem. Eu, pelo menos, tenho mais de meia hora aqui à espera. Vou ao hospital, a que hora é que é de chegar lá? Quando chego lá já é tarde. E alguns estudantes confessam que atrasam as aulas com frequência. Tem testes, como é que é no primeiro tempo? Depois vou falar com professores para me darem teste em outras turmas. Os transportes públicos são a esperança, mas estes também entram na indisciplina. Se por um lado alguns passeiam sem ocupantes, uma vez que são reservados para o pessoal interno, por outro lado os que se disponibilizam para o público em geral entram na onda dos chapas. Este autocarro, por exemplo, já vinha com ocupantes, o que criou tumultos por parte dos que estavam à espera horas a fio na paragem. Espera, senhor! Não espera nada! Cala a boca, vou atender eu! Não está a sofrer aqui no Kobe. Não é governo, não é nada, está a sofrer aqui. É de município, mas não é município para o governo, está a trabalhar para o povo. Não está a sofrer, está a fazer ligação, está cheio. Não choveu 4 horas aqui. Estamos cansadas de ficar em pé e vamos continuar em pé dentro do carro. Fazermos o quê? Só temos que suportar. Depois de muita confusão, o transporte segue o destino, mas literalmente a arrebentar pelas costuras. O cenário que se vive nestas bandas da Matola é semelhante ao que se assiste do outro lado da província de Maputo, para quem entra na cidade de Maputo pela Estrada Nacional número 1. 1/4 para as 6 horas da manhã e esta paragem da Zona Verde já está completamente cheia. É que aqui não só estão os passageiros que residem nesta zona, mas também outras centenas que vêm de vários bairros e aqui convergem. Este tem sido um ponto estratégico para tomar um transporte para outros pontos da cidade. Isso é tão difícil, porque veja de Congolado para aqui são 7, daqui para as Quelentes são 9, e de lá para o museu são 7. Já é complicado. Além da falta de transporte, os cidadãos têm que enfrentar o congestionamento que se vive em quase todas as vias na cidade capital. O cenário que se vive aqui na Estrada Nacional número 4 é um dos mais ilustrativos do drama de transporte na cidade de Maputo. É que há poucas vias para que alguém que vive na Matola possa se fazer ao centro. Daí que, se por um lado os que não têm viatura têm dificuldade para tomar transportes semicoletivos de passageiros nas paragens, por outro vão lutar com o congestionamento que é intenso aqui nestas bandas. E este problema afeta inclusive a quem tem viatura particular, sobretudo porque gasta mais combustível, tendo em conta que passa mais tempo parado do que propriamente a andar. E é notório que este problema é mais visível para quem entra para a cidade de Maputo
ao passo que quem vai à cidade da Matola a esta hora tem praticamente o trânsito livre. Os custos são elevados, porque uma pessoa tem programado, por exemplo, uma reunião às 7 ou às 8, acaba sempre chegando tarde. Tem que haver políticas para resolver esses problemas, né? Estamos sempre a lamentar, mas temos que sair mais cedo sempre e ter mais paciência. A gente gasta combustível aqui no caminho, a gente não consegue andar, são filas em todo lado. É complicado tentar melhorar as condições. Eu sei que tem uma forma. O município de Maputo reconhece que em algumas estradas da capital os automobilistas chegam a perder o equivalente a 5 dias de trabalho por mês só por causa de congestionamento. Neste momento o nosso sistema de transporte público urbano não é atrativo. Não sendo atrativo, ele não é porque as atividades que são realizadas não são sustentáveis para um investimento sério do setor privado. De tal forma também que não são sustentáveis para a empresa pública. Portanto, há essa experiência que nós temos do ponto de vista de gestão direto do sistema de transporte. Se a nossa empresa estivesse nas mãos de privados já teria fechado há bastante tempo, porque o que ela gera do ponto de vista de receita não consegue nem pagar os salários. Portanto, isso cria condições para que haja qualquer tipo de anarquia ou haja qualquer tipo de indisciplina para se conseguir mais do que aquilo que é a tarifa fixada. Enquanto os projetos do município de Maputo não se tornam realidade, os MyLove têm sido a solução pontual. Nas primeiras horas do dia, na baixa da cidade de Maputo, nota-se claramente que se vive a era do MyLove. Famílias inteiras beneficiam-se destes transportes. Esta mulher, por exemplo, enfrentou todos os riscos com 2 crianças, mas disse que não tinha outra opção para ir ao hospital. Fazer o quê? Vai ter que suportar, aguentar, mas é muito difícil porque parar assim com criança pequena assim não é tão fácil. Vídeo MyLove, não há chapa, não há coisa minibus agora, só aproveitamos MyLove, só mais nada. E é assim sempre? É assim sempre, não há chapa, não há cara agora. E assim, depois da luta de transporte, como é que é a disposição para o trabalho durante o dia? Moçambicano sempre inventa. Em cada situação que nos encontramos, temos que adequar aquela situação. Tem que chegar lá saber que a viagem foi difícil, mas tem que ser versátil, senão não há maneira. Outros cidadãos fazem-se ao centro da cidade usando comboios. O meio peca por falta de conforto e, em certos casos, segurança. Mas os utentes são unânimes em afirmar que é melhor que os chapas. É perigoso, corremos muitos riscos. Ainda antes de ontem caiu um colega lá e é complicado, mas o comboio ajuda muita gente. É melhor viajar de comboio porque não há congestionamento. A que horas saiu? 7h15. Sim. Mas em termos de condições lá dentro? Só experimentar para ver. O arquiteto Luís Lage diz que, se não forem tomadas medidas urgentes, a situação de mobilidade em Maputo pode tornar-se num caos sem correção até 2030. Estamos a dizer que durante o dia, os carros que estacionam na Baixa quase que chegam lá na Marcha, em fila, parados. Não sei se me faço entender. Isto é preocupante. Portanto, há um investimento que tem que ser feito. É no estacionamento, em silos, ou começar a fazer aquilo que se faz noutras cidades também, que é restringir a circulação de viaturas, ou em determinadas horas e em determinados locais, e em vias mesmo, e dar preferência ao transporte público. As pessoas estacionam e depois entram no transporte público e deslocam-se para onde querem. Para o especialista em mobilidade, é preciso que se aposte em transportes públicos eficientes e também em meios alternativos. É preciso começar desde já, a atuar sobre estas questões, não é? Enquanto as coisas estão mais ou menos livres, enquanto há espaço para resolver estes problemas, realizá-los. Porque depois as indemnizações, os encargos que se têm para retirar dos equipamentos que já estão sobre as possibilidades dos grandes eixos de resolução dos transportes
metros de superfície e outros, custam muito mais. Mesmo depois da luta de carro ou comboio, os atrasos não constituem novidade. Alberto Antônio trabalha nesta mercearia, que oficialmente abre às 7h30, mas por causa do drama dos transportes, por vezes atrasa. Meus filhos, eles vêm a mim no domingo, porque saio 5 horas, estão a dormir, entro 22 horas, 23 horas, estão a dormir. Domingo é que estou em casa, é que conseguem me ver e eu consigo ver meus filhos. A sua colega que vive na cidade da Matola passa pela mesma situação. Saí, eram 6 horas de casa, só consegui chegar aqui 8h15. Está fechado. O patronato diz que tem prejuízos econômicos, mas que compreende a situação dos trabalhadores. O problema de estar a chegar um pouco tarde, de 30 minutos. Eu posso entender essas coisas porque é uma situação muito difícil para tudo. Como o senhor já viu na praça. O economista Rajendra de Sousa defende que o problema de transporte em Maputo não só prejudica as famílias, mas também a economia como um todo. Uma pessoa que começa a trabalhar com seu estado de espírito não tranquilo é uma pessoa que vai ter pouca produtividade. Portanto, ele não se vai concentrar, não vai estar no seu estado de espírito em condições para se dedicar 100% ao trabalho. Já dormiu pouco, já vem mal disposto, mas não se esqueça que ele já está a pensar no regresso. Quer dizer que nós dizemos que moçambicanos trabalham 8 horas, quando efetivamente trabalham 5h30, porque todas estas coisas se descontam ao tempo de produção. Então, o seu impacto na economia é grande. Passa a hora de ponta pela manhã e a cidade fica calma, mas a partir das 15 horas o caos volta a instalar-se. E mais uma vez os My Love entram em cena. É hora de ponta e estamos num dos pontos em que há a maior frequência destes transportes vulgo My Love. E vamos neste momento convidá-lo a uma viagem para perceber o que é que acontece nestes transportes. No começo da viagem os passageiros estavam calmos, mas ao longo do percurso começaram a abrir-se e as novidades são contadas com bastante humor. Pessoas de todas as idades abraçam-se, consolam-se e solidarizam-se pelo seu sofrimento coletivo. O transporte segue, passando por uma das zonas mais nobres da cidade, Somashield, o que evidenciava o contraste entre a estrutura da cidade e a qualidade de vida dos seus cidadãos. À medida que o carro vai andando, a viagem vai prosseguindo, também, como se nota, vai ficando cada vez mais preenchido. Como é que é viajar de My Love? A viagem não está agradável. Aqui também há idosos. E como é que é para uma pessoa da sua idade estar aqui? Opa, paciência, o que é que a gente vamos fazer? É o tempo. Temos que aguentar. Paciência, não há maneira. Mulheres. É complicado, porque quando chega aquela lenga-lenga de empura, ninguém quer saber se é mulher ou criança. Então, é muito mais difícil para mulheres realmente. Eu, por exemplo, estou a ver em Jafar. Saio de Jafar todos os dias de My Love até museu. Praticamente a trajetória é muito difícil. Eu tenho que levantar às 3 para sair 4h30, mas de lá até cá é My Love mesmo. Ida e volta. Mas é de um jovem que vem a explicação da origem do nome My Love para aqueles transportes. Nós adotamos esse sistema por quê? Porque cada vez mais que subimos, né? Nós saber se isso aqui é mulher de quem, tens que segurar cada pessoa. Para quê? Para poder segurar, né? Está firme. Por essa razão adotamos esse nome de My Love. Não é de ninguém. Que cada qual por si, Deus por todos. Realmente terminou a nossa viagem neste percurso do My Love. Uns ficam mesmo aqui, mas alguns, este é apenas um ponto intermédio. Daqui vão pegar um transporte para um outro destino até chegar às suas casas, provavelmente quando já não houver luz solar. A condutora do My Love diz que a atividade visa ajudar as pessoas, explica os cuidados a ter para transportar gente naquelas carrinhas. É conduzir com cuidado, porque conduzir com as pessoas não é fácil. Nas curvas tem que ter muito cuidado mesmo.
porque se curvar de qualquer maneira as pessoas caem. Ao pôr do sol, o especial reportagem foi à procura do Sr. David para acompanhar o seu percurso de volta a casa. Hoje a sorte bateu à porta do Sr. David e ele conseguiu uma boleia do centro da cidade até aqui nesta paragem no Benfica. Mas daqui para a sua casa no bairro 1º de Maio, o My Love é indispensável. A luta continua. A mesma preocupação que o Sr. David tinha no começo do dia prevalece na hora do regresso a casa. Obstáculos vencidos, consegue finalmente tomar o seu último transporte do dia e segue viagem. Já com o sol deitado, caminha para a sua casa na esperança de ver os seus filhos antes de adormecerem. São neste momento 19 horas e 31 minutos e meio e o Sr. David finalmente chega à sua casa aqui no bairro de Congolote após um dia de muito trabalho. Como se notou, ele saiu enquanto estava escuro e volta também enquanto já está escuro. É assim que ele vive de segunda a sábado e só aos domingos é que ele consegue ver a sua família em plena luz do dia. Vamos acompanhar neste momento para vermos o que é que dá para fazer assim que ele chega a casa antes de chegar de novo a hora de sair ao trabalho. Só estou aqui para mudar de roupa, tomar banho, descansar, assistir a telejornal. O processo da escola, as crianças, a mamãe que acompanha. Qual é o seu maior desejo neste momento, tendo em conta esse problema de transporte? O que é que gostaria que acontecesse? Na minha vida? Se o Deus me desse, é ter uma viatura, mais ou menos. Enquanto o Sr. David já está em casa, a luta continua para milhares nas estradas da cidade da capital. Esta paragem é uma das mais concorridas. A luta é renhida. Para onde é que vai, mãe? Vou para Boa. Vai para Boa? Sim. E aí vai conseguir? Dá para chegar até lá? Eu queria cair, é por isso que eu deixei. Não consegue apanhar My Love. É por isso que eu fico tanto tempo aqui, não ir para casa. Eu chego à noite. Alguns não conseguem transporte, mesmo tentando fazer ligações. Que horas vai chegar mais ou menos com essa luta? Não sei. Com crianças, sim? Sim. Depende de chapa, porque não tem chapa aqui. Nestas horas, os idosos não são vistos. A anciã na imagem é um exemplo. Desesperada, clama por ajuda, mas ninguém a ouve. Depois de muita batalha, eis que surge um condutor de boa fé e estende-lhe a mão. As horas passam e os mais fortes avançam, mas a paragem continua cheia. Neste momento estão de partida os últimos autocarros dos transportes públicos de Maputo a carregar, portanto, as últimas pessoas que estavam aqui sentadas, mas como é possível notar pelas imagens de Isaac Langa, a paragem continua com pessoas. Estas é que estão entregues à sua sorte porque já não têm qualquer garantia, portanto, daquilo que vai acontecer nas próximas horas. Só vão mesmo esperar, se calhar, por uma providência. Alguns optam por sentar no chão porque já não se aguentam de tanto lutar. A esperança é a última coisa a morrer. Sim, eu tenho fé que vamos conseguir. E há quem já aventa a possibilidade de dormir na rua. Se não aparecer, poderá dormir aqui? Sim, pode pedir nos quartos. Sim. Já fez isso alguma vez? Sim, já fez. Já passa efetivamente da meia-noite e o cenário que se vê é precisamente conforme as imagens documentam. Como se pode ver, quando chegam a essas alturas, os carros particulares são invadidos. As pessoas, basta que vejam um carro, já se fazem ao interior, a ver se conseguem, portanto, chegar à sua casa. Neste caso, a boa vontade de alguns cidadãos é que vai funcionar, porque já nem o transporte público consegue responder à demanda, nem os transportes semicoletivos
particulares o fazem. Este problema de transporte acaba, na verdade, por mexer na estrutura social como um todo. O problema dos transportes não é a causa única, mas é uma causa acrescente, complementar, quer dizer que ela vem complementar, agravar aquilo que já está tão mal, não é? Com muitos prejuízos, muitos danos para a sociedade. Então nós temos hoje, já vivenciamos hoje, altas taxas de reprovação, índice de reprovação, problemas de gravidez precoce, já temos problemas de obesidade ou outro tipo de doenças por má alimentação, porque os pais não estão presentes. Já temos questões de absentismo, né, na escola, que os pais não podem acompanhar, eles faltam tão simplesmente ou porque o pai ou a mãe não deu valor para o transporte, que saiu cedo, esqueceu se ele faltou às aulas. Quer dizer, que temos que perceber que o problema chega ao nível micro e não podemos esquecer que as pessoas não são números. Abuso isso.